Oi, crianças. Hoje a professora veio falar um pouquinho dessa aula do dia 16, tá bom? De português, que fala sobre gêneros textuais. Então, vamos falar do gênero textual narrativo, sinais de pontuação, tirem uso dos porquês. Vai ser no livro do PAAP, da página 23 a 26. Faça uma leitura breve na metodologia do que a professora colocou aqui, tá bom? A professora também vai mandar um vídeo para você no grupo, que é com esse link aqui para que vocês possam acessar e saber um pouquinho mais do conteúdo que está sendo trabalhado. Aí vamos lá, o texto é esse, não esqueçam. Primeiramente eu vou virar a câmera para ficar melhor, tá? Para você enxergar. O texto, coloquei a data, xixi na calça, você vai fazer. É um texto um pouquinho longo, mais de uma página. Leia com muita atenção, preste atenção nos sinais de pontuação que está sendo utilizado. O que acontece durante o texto, tá? O texto ele foi escrito por Valci Carrasco, tá? Ele foi tirado do livro Histórias para a Sala de Aula, Crônicas do Cotidiano. Esse livro ele foi foi retirado, né, e publicado na editora Moderna no ano de 2009 na coleção Veredas, tá? Depois você vem para a questão número 1 aqui. A questão número 1, ele pergunta assim: o texto xixi na calça é uma crônica? É uma crônica, desculpa. Quanto ao tipo, ele pode ser classificado como? Aí você vai me dizer se ele é poético. Quando é que o texto é poético? Quando ele fala como se fosse numa poesia, quando ele é escrito em estrofe, né, em versos. Ele é narrativo, ele está narrando o acontecimento. Ele é descritivo, ele está descrevendo um fato ou ele está argumentando sobre algo. Aí você vai marcar qual a resposta correta. Claro, depois que você lê o texto, você vai ter a certeza do que se trata. A intenção do narrador ao contar essa história foi o quê? Marque a resposta correta também. Aqui eu peço atenção. As crônicas, em geral, elas são textos organizados em torno de um problema. Mas, ao final, eles revelam uma reflexão geralmente emocionante. Ali faz duas perguntas. Qual foi a situação problemática apresentada nesse texto? Aí você vai saber depois que você lê o texto. Qual é a reflexão feita pelo narrador? Tá? Teve um problema lá e ele foi solucionado, tá? Ou então, o que foi que aconteceu que foi emocionante, que você tira de lição para a sua vida e você escreve aqui, tá? É algo que a gente reflete, que a gente traz para a vida da gente. A número 4, eu quero que vocês façam uma correção. Na frase, agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela, a palavra destacada pode ser substituída por não tinha nenhuma palavra destacada. Então, a palavra a ser destacada é essa aqui, ela, tá? Destaque aí. Aí você vai analisar. Os pronomes, eles substituem nomes, né? Então, você vai ver esse pronome ela aqui dentro do texto, ele está substituindo qual dessas alternativas, tá? Aí você vai marcar a correta. Já aqui ele vai falar sobre dois sinais de pontuação, que é o travessão e o ponto, os dois pontos, tá? O travessão, ele é utilizado antes da fala de alguém. Jair falou, olha, dois pontos, travessão, chegarei em meia hora. E ele é utilizado também para separar a fala do personagem da fala no narrador. Olha aí o travessão, não sei se isso é suficiente. Tracinho respondeu a mãe do garoto. Tá? Então, existe duas formas de utilizar o travessão, antes da fala de alguém e para separar a fala do personagem do narrador. Já os dois pontos, eles são utilizados para indicar que alguém vai falar, olha, Jair falou dois pontos, aí vem o travessão, chegarei em meia hora. Para indicar uma enumeração, Dona Júlia trouxe muitas coisas. Olha só, ela vai enumerar as coisas que ela trouxe, então dois pontos aqui.
Ela trouxe roupas, sapatos, joias e alguns enfeites para casa. Dar uma explicação. Não pode faltar na mochila 2 pontos. Aí ela vai dizer o que não pode faltar. Na verdade, é bem parecida aqui a explicação com a enumeração, porque ela está enumerando também o que não pode faltar, tá? Isso daí só é a explicação para que você possa fazer essa questão aqui. Veja a tirinha. Aí tem uma tirinha aqui que você vai ler. A mamãe mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só frutas no lanche. E por isso o Senhor não trouxe nem livro na mochila? Hoje é melancia, né? Então o lanche dele ocupou toda a mochila, né? É uma tirinha bem engraçada essa daí, eu gostei. Depois ele escreveu o texto, olha, o mesmo texto que estava aqui em cima, mas ele escreveu tudo junto, né? Aí ele pergunta para você o que está faltando nesse texto. Olha só, quando eu leio o texto tudo junto. O menino maluquinho chegou à escola e disse: a mãe mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só fruta no lanche. A professora então perguntou ao menino maluquinho, e por isso o senhor não trouxe nem caderno nem livro na mochila. O menino maluquinho responde: hoje é dia de melancia. Quando você percebe que não há sinais de pontuação, o texto ele fica direto, né? E a gente sabe que até uma frase, quando você vai escrever bem elaborada, é necessário que haja o sinal de pontuação para que haja sentido, para que você possa ler e compreender. Aí ele pergunta: o que está faltando nesse texto? A professora acabou de falar, né? É um texto que está sem compreensão devido à falta de quê? Dos sinais de pontuação. Depois ele diz aqui para você, olha, copie o texto da questão anterior empregando a pontuação necessária. Ele dá uma dica. O texto possui 6 parágrafos. 6 parágrafos. Ou seja, né? Vamos ter que escrever 6 parágrafos aqui, onde tem início, a frase final. 3 travessões, 2 pontos, 1 ponto de exclamação e 1 ponto de interrogação e uma reticência. Tá? Então, como é que a gente vai escrever esse texto? A professora vai ajudar vocês. Primeiro ele fala assim: o menino maluquinho chegou à escola e disse. Então, olha só, vamos escrever aqui. A professora vai ter que olhar para cá, talvez não saia. Sempre que você for escrever um parágrafo, você precisa deixar um espaço, tá? Daqui do início da linha para cá, porque é um parágrafo que vai ser iniciado. Então, você começa: o menino maluquinho chegou à escola e disse. Chegou. É isso? Deixa só isso. Chegou à escola e disse. Olha só, como vai ter a fala do menino maluquinho, o que é que vai entrar aqui? 2 pontos, né? Porque os 2 pontos, ele indica que vai ter uma fala. Então, se vai ter uma fala, vai iniciar um novo parágrafo, tá? E para iniciar a fala, eu uso o que? O meu amigo travessão, tá bom? Então, olha só, eu vou colocar um travessão bem aqui, ó. E vou escrever a fala que o menino maluquinho falou. Ele disse assim: a mamãe... Olha o A maiúsculo porque é início de frase. Olha o O maiúsculo porque é início de frase. A mamãe mandou eu parar de comer porcarias. Olha só, gente, atenção aqui. Deu para me escrever a palavra porcarias toda aqui? Porcari, faltou o as. Então, olha só, por isso que é importante você saber separar a palavra certa em sílaba. Passou um tracinho, continua aqui. Porcarias, né? E passar a comer só frutas no lanche, continua. E
Porque ainda é a fala... Peraí, eu errei. Peraí. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Coloquei um R aí que não existe. Só um minutinho. Tá. Pronto. E passar a comer só frutas no lanche. A comer só frutas no lanche. Olha só. É um ponto de exclamação. Tá? Por quê? Porque ele falou com ênfase aqui, ó. E passar a comer só fruta no lanche. Ele expressou uma emoção, tá? Então, toda vez que expressa uma emoção, nós utilizamos o ponto de exclamação. Depois, veio que a fala de quem? Da professora. Então, aqui encerrou o parágrafo da fala do menino Maluquinho e vai iniciar a fala da professora. Toda vez que for iniciar na direção do parágrafo com a letra maiúscula. A professora, então, pergunta ao menino Maluquinho. Então, vamos lá. A professora pergunta, então, ao menino tracinho, Maluquinho. Professora, eu podia escrever o que aqui? Não. Por quê? Porque quando você separa a palavra maluquinho, ó, maluquinho, são 4 sílabas. Então, quando terminar aqui, tem que terminar em uma sílaba completa, não numa sílaba quebrada ao meio, tá? Então, a professora, então, pergunta ao menino Maluquinho. Ela vai falar. Então, 2 pontos. Vamos escrever a fala da professora. E por isso o senhor não trouxe nem caderno, nem livro na mochila? Então, escreve a fala. E por isso, letra maiúscula, tá? Você não trouxe nem caderno, nem livro. Ó, cerrou. Vai continuar o parágrafo aqui no início, ó. Na mochila. Minha letra é um pouquinho grande, tá? Ponto de exclamação. Por que ponto de interrogação? Por que ponto de interrogação, professora? Porque ela fez uma pergunta. E por isso você não trouxe nem caderno, nem livro na mochila? É uma pergunta. Aí vem o menino Maluquinho. O maiúsculo. Olha na mesma direção. Por que na mesma direção, professora? Porque é onde inicia o parágrafo. O menino Maluquinho responde. Isso aqui é como se o narrador estivesse falando, tá? O menino Maluquinho responde, 2 pontos. Agora vem a fala do menino Maluquinho. Eu vou escrever aqui embaixo porque a minha letra ela é grande de tanto eu escrever no quadro. Então, tá usando todo o espaço, mas o de vocês vai dar. Hoje é dia de melancia. Então, olha, hoje, H maiúsculo, hoje é dia de melancia. Aí, 3 pontinhos. Que isso quer dizer que dá continuidade ao pensamento ou à fala do menino Maluquinho, tá? Então, olha só. Né? Ele disse bem assim que teria 6 parágrafos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Ele disse que teria 3 travessão. 1, 2, 3. Ele disse que teria 2 pontos. Então, 1, vamos ver onde é o outro. 2, 3. 1 ponto de interrogação. Tá aqui, que foi na pergunta da professora, né? E por isso você não trouxe nem caderno,
né? Nem livro na mochila e uma reticências. Então, o nosso texto ele foi escrito totalmente correto, de acordo com as instruções passadas aqui em cima. Por que a professora escreveu o texto? Porque muitos alunos ainda têm dificuldade na produção textual, né? E a professora ela não pode cobrar de você algo que ela não tá junto para trabalhar, tá bom, meu amor? Então, por aqui já dá para vocês organizarem o texto de vocês, tá? Depois, para finalizar, vem aqui o uso do porquê, tá? Observe essas frases. Por que você não veio para a aula de ontem? Olha o porquê separado. Aí o porquê junto. Porque eu estava resfriado. Ninguém entendeu o porquê da sua ausência. E ficaram preocupados por quê? Tá? Agora a gente vai saber. São 4 tipos de escrita do porquê e quando elas são utilizadas. O porquê separado no início e no meio das frases, ele é utilizado quando as frases são interrogativas, tá bom? O porquê junto é nas respostas. O porquê separado com acento, ele vem no final da frase, tipo aqui, ó. E ficaram preocupados por quê? Tá? Separado com acento. E o porquê junto com acento, ele é utilizado quando ele é um substantivo. Nesse caso, geralmente vem com um artigo. Quais são os artigos? Lembram? A, o, as, os, uma, uns, umas. Lembram que a gente já estudou? E pode ser empregado no plural, o porquê, os porquês, tá? Então, aqui tem algumas frases e em cima dessas dicas aqui, em cima dessa explicação, a professora quer que vocês, com muita atenção, preencham essas frases usando o porquê corretamente. Vou dar uma dica, não façam atividades que a professora ainda não postou a explicação, porque fica muito difícil para a professora acompanhar todo mundo, tá? E quem tá atrasado, vamos lá, vamos acelerar, porque dia 5 vai ser nosso próximo encontro, tá? Beijão, muita saudade de vocês, tá? Tchau, crianças.